Brasil tenta na Bolívia relaxar a prisão dos torcedores corintianos. O objetivo é que eles fiquem em prisão domiciliar na Bolívia. A lei boliviana prevê até 3 anos de prisão preventiva. A informação é do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que foi ao Senado apresentar as previsões do Brasil no cenário internacional para este ano. Uma alteração feita neste ano no regimento interno do Senado determina que o ministro das Relações Exteriores faça um balanço da atuação do Ministério na Comissão de Relações Exteriores a cada início de legislatura. Esta é a primeira vez que ele vem sob a nova regra. Durante a audiência, o ministro disse aos senadores que o Brasil está bem conceituado no cenário internacional por ter conseguido aliar o desenvolvimento econômico ao social. Em 2012, só para os países do Mercosul, o Brasil exportou 40 bilhões de reais, um aumento de 17% em relação a 2011. Números que podem crescer mais com a expansão do bloco. Com o ingresso da Venezuela no Mercosul, o Mercosul se estende da Patagônia ao Caribe. De grande relevância também foi a assinatura do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. São novos também os indícios de que Guiana e Suriname, além de se tornarem estados associados do Mercosul, estarão tomando as providências internas para uma participação mais plena. Antônio Patriota também destacou os principais parceiros econômicos fora do Mercosul. Os Estados Unidos continuam sendo a nação que mais investe recursos no Brasil. A Europa criou um grupo de trabalho para estimular o comércio bilateral com o país. E o ministro comemorou a intenção dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de criarem um banco de desenvolvimento para alavancar a economia e incentivar a parceria comercial com a China. Nós continuamos com significativo superávit no comércio com a China, o que poucos países do mundo têm, aliás. É uma característica desse comércio que não pode ser ignorada, mas, ao mesmo tempo, a concentração das exportações brasileiras em muito poucos produtos primários, e um desejo, interesse em diversificar esta pauta, desejo e interesse este que é compreendido por Pequim e que eu acho que dará lugar a iniciativas de maior cooperação no futuro. A situação dos 12 torcedores do Corinthians que estão presos em Oruro, cidade do interior da Bolívia, suspeitos do homicídio de um torcedor boliviano, foi um tema que preocupou os senadores. Eles questionaram se não teria agravado o incidente o fato de a embaixada brasileira ter concedido asilo político ao senador Jorge Pinto Molina, parlamentar de oposição na Bolívia. Tivemos uma reunião com senadores bolivianos dizendo que foi feita uma lei com efeito retroativo em questão penal para ter uma lei casuística para que tivesse a cobertura legal, entre aspas, para justificar a criminalização e a denúncia pelo Poder Judiciário, que lá também suspeita-se que haja uma interferência do Executivo sobre esses poderes. Há brasileiros que sequer estavam no estádio no momento em que ocorreu o fato e estão detidos como criminosos. E houve uma confissão no Brasil, essa confissão está sendo desconsiderada. Tudo está sendo feito para que a integridade física dos detentos seja protegida. E o advogado dos brasileiros, ele está negociando um habeas corpus e a possibilidade de prisão domiciliar enquanto o julgamento avança. Os torcedores corintianos continuam presos em Oruro e, pelas leis da Bolívia, podem ser mantidos sob prisão preventiva por 3 anos. Já a situação do senador Jorge Pinto Molina é mantida em sigilo pelo Itamaraty. Um grupo de trabalho deve se reunir nos próximos dias para analisar o caso. Novo comando na missão das Nações Unidas no Haiti, a MINUSTAH, é o general de divisão Edson Leal Pujol. Ele substitui Fernando Rodrigues Goulart. Pujol, que antes chefiava o Centro de Inteligência do Exército, terá a tarefa de reduzir de 1.910 para 1.450 homens a quantidade de militares brasileiros no Haiti. O Brasil tem novo embaixador no Timor-Leste. José Amin da Costa Dornelles foi sabatinado e aprovado pelo Senado Federal. O Timor é o 8º país da comunidade de língua portuguesa e representa um grande potencial diplomático e econômico para o Brasil.
Em maio deste ano, o Timor-Leste, um dos mais jovens países do mundo, completa 11 anos de independência. O Timor ocupa a parte ocidental de uma ilha do arquipélago que forma a Indonésia, no sudeste da Ásia. Foi colônia de Portugal e, ao se separar do país europeu em 1975, foi ocupado logo em seguida pelo exército indonésio. A dominação durou 24 anos e gerou resistência. A luta pela soberania destruiu grande parte da infraestrutura do país. A língua portuguesa foi proibida e a nova geração não teve oportunidade de aprendê-la. Milhares de timorenses morreram na luta ou por falta de assistência. A tragédia só chegou ao fim com a intervenção de forças de paz da ONU. A cooperação internacional foi uma consequência. Nós fomos para estabilizar o país no que tange à paz. E, a partir daí, desenvolvermos os diversos projetos que contribuem para a recuperação daquele país. A entrada do Brasil começou em 99, mas isso através dos militares brasileiros que foram enviados para lá. A sociedade timorense, como sempre admira o Brasil, recebem bem os brasileiros no Timor-Leste. Nós coordenávamos, junto com os outros exércitos, inclusive o Exército Brasileiro, uma série de projetos. Agricultura, com o Exército da Tailândia, reconstrução de estradas, com o Exército, a engenharia de construção do Japão. E nós, no Brasil, focávamos mais na área da educação e saúde. Único membro da comunidade de países de língua portuguesa na Ásia, o Timor-Leste tem uma população de 1.200.000 pessoas. É o terceiro menos populoso da CPLP. Exporta principalmente combustíveis e café e na pauta de importações, os principais produtos são máquinas e automóveis. Mas o intercâmbio comercial com o Brasil ainda é pequeno. Em 2012, foi de $2.577.000. Apesar da distância que o separa do Timor-Leste, 23 mil quilômetros, o Brasil avançou além da participação na missão de paz das Nações Unidas. Em razão de terem sido colônias de Portugal, Brasil e Timor partilham uma língua e uma herança cultural em comum. Os brasileiros têm apoiado a jovem nação com projetos nas áreas de formação de recursos humanos, educação, estruturação da justiça e segurança. O Brasil tem um capital importante de simpatia e de boa vontade do governo e do povo timorense pela língua e por outras tradições e características históricas que são comuns, apesar da distância geográfica que nos separa. A área que mais sobressaía é precisamente a área da educação. Por exemplo, o Brasil mandou para lá professores brasileiros. Juntamente conosco, nós trabalhamos juntos no Ministério da Educação. Como sabem, durante os 24 anos da ocupação indonésia, a língua portuguesa foi abolida. É claro que para reintroduzir a língua portuguesa, foram necessárias a presença dos portugueses e dos brasileiros. Na questão da capacitação e formação profissional, nós, conjuntamente com o Senai de São Paulo, reformamos e equipamos um centro de formação para treinar técnicos de nível médio que são formados na área de construção civil, hidráulica, eletricidade, informática, panificação. A aprender aqui para eu queria planejar e aprender e ensinar umas pessoas que não sabem, por exemplo, da minha família. E também eu queria fazer um negócio com as coisas que eu estou aprendendo. O Brasil sempre se propôs a contribuir com o Timor em diversas áreas, inclusive na área da reconstrução do sistema judicial do país. E é nessa parte que a Defensoria se insere, para contribuir com a disseminação do conhecimento mesmo institucional que a gente tem aqui para formar a estrutura da Defensoria Pública no Timor-Leste. Nós temos tido um programa de cooperação técnica muito importante e eu me proponho, num primeiro momento, a aprofundar e ampliar esse programa de maneira a identificar novos campos de cooperação entre os dois países. Pode melhorar muito, nós precisamos expressar
com o Timor-Leste toda a nossa solidariedade, um país que recentemente conquistou a sua soberania, a sua independência, e a presença brasileira no Timor é algo muito importante para as nossas relações. Nos últimos 10 anos, a Agência Brasileira de Cooperação investiu aproximadamente 6,5 milhões de reais em projetos no Timor-Leste. Embora modesto, tem impacto efetivo no pequeno país. Além dessa verba, há os gastos bancados por organismos privados. O Brasil se aventurar, com que é de fato uma aventura, né? E para ir para um país recém-independente, estruturar uma infraestrutura física naquele país, com equipamentos brasileiros, com tecnologia brasileira, e estruturar todo um processo formativo e já começando a ter resultados quantitativos razoáveis, estamos falando de 4 mil pessoas formadas, no nosso entendimento, algo de alto impacto. Nós devemos recordar que até muito recentemente o Brasil se beneficiou da cooperação internacional. Nós temos vários exemplos em distintas áreas em que o Brasil recebeu ajuda e cooperação de diversos países doadores tradicionais, seja cooperação técnica, científica e tecnológica, educacional. E ainda recebemos. Nós hoje somos um país em transição. Então, é uma questão de justiça e solidariedade internacional que nós também cooperemos com esses países, também nessa transmissão de experiência possamos nos beneficiar de experiências similares, porque muitos desses países têm situações climáticas, geográficas, culturais muito similares ao do Brasil. Na volta, o Brasil vai ter profissionais muito mais humanizados, né? Os próprios juízes que passavam lá, o pessoal do nosso exército que esteve lá, com certeza volta com outra visão de humanidade. Né? Isso é um ganho. E por outro lado, a gente está levando a marca do Brasil para fora. Né? Eu acho que esse é o grande ganho do ponto de vista institucional de país. Quer dizer, é o governo brasileiro fazendo algo que de fato tem um impacto social visível, de escala, e levando a marca brasileira para fora. O fato de haver uma demanda crescente pela nossa cooperação é uma comprovação objetiva de que é apreciada e de que tem resultados concretos. Em termos financeiros, o apoio brasileiro ao Timor-Leste pode crescer ainda mais. Além disso, há bastante espaço para que a cooperação entre o Brasil e a nação asiática continue a avançar e ambas as sociedades possam se beneficiar desse intercâmbio. Eu creio que do Brasil ainda esperamos bastante, na área da educação, na área da tecnologia, na área da justiça, na área inclusivamente da preparação dos nossos militares, em várias áreas. Ainda acho que o Brasil ainda pode. Eu começaria pela língua portuguesa, se não quisermos mais nada. Apoiar que esse país, que tem a língua portuguesa como uma língua oficial, a tenha como realmente uma língua. E aí você pode fazer coisas que são efetivas e que não são tão complicadas. No contexto cultural, por exemplo, apoiar um canal de televisão brasileiro, ou dois, para não dizer um monopólio de canal, no país, onde só tem língua inglesa de televisão, apoiar a formação do lado da gestão pública, que é desunificada, você tem influências de diferentes formas de culturas de administração. Eu acho que pode fortalecer muito na área de esporte. Lá no Timor-Leste, desde sempre, nunca tivemos esse grande investimento por parte do governo. Mesmo durante a ocupação indonésia, não tivemos esse investimento grande na área de esporte. Então, o que acontece é que os jovens, o povo não tem a oportunidade de desenvolver a capacidade nessas áreas. Porque eu acho esporte importante. Uma coisa muito simples, mas consegue conectar dois países muito longe. A desnacionalização de empresas brasileiras não afeta apenas o domínio de marcas e produtos populares no mercado nacional. Muitas vezes, ela afeta aquilo que não é visto pelo cidadão comum, mas traz fortes reflexos na cadeia produtiva do país. É isso que se percebe principalmente quando se olha para setores de alta tecnologia. Na segunda reportagem sobre a desnacionalização da economia brasileira, o dossiê diplomático foca a área de desenvolvimento tecnológico.
indústria farmacêutica tem sido destaque no crescimento econômico do país. Até 2011, seu faturamento aumentou mais de 73% em 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, o setor passou por intensos movimentos de fusão e aquisição. Talvez seja um dos que melhor ilustre o processo de uma desindustrialização que tira etapas inteiras do processo produtivo das empresas, que antes dominavam todas as fases da produção. Por isso, o processo é conhecido também como desverticalização. São empresas que, tendo um pé aqui, por meio de comprar empresas que têm alguma fatia do mercado nacional, conseguem ter uma entrada privilegiada nesse mercado. Vão combinar, evidentemente, tecnologia eventualmente gerada fora, com adaptações tecnológicas aqui, mas, na verdade, há um forte processo de desnacionalização. Eles vão ganhar o dinheiro aqui e levar para lá. E o mercado aqui será fomentado por importações que eles vão trazer mercadorias deles para trazer para o Brasil. Estão praticamente extintos os fabricantes nacionais de princípios ativos que fornecem os insumos para a indústria farmacêutica. O mercado vem sendo abastecido por produtos importados. Com isso, o Brasil perdeu um setor que acumula praticamente toda a tecnologia dos medicamentos. Ou seja, ocorre o esvaziamento das cadeias produtivas no país. Eu penso que nós temos que estar permanentemente alertas para esse desafio. A desindustrialização, a perda de conteúdo tecnológico e da capacidade de inovação. Não conseguirmos dar a atenção necessária à geração de conhecimento, tecnologia, qualidade de ensino, inovação tecnológica. Então esse é um movimento que tem sido um movimento provocado principalmente pelo deslocamento de diversas empresas no mundo a partir da própria questão da crise econômica mundial, mas também por conta do deslocamento que tem ocorrido na base produtiva. Né? Você inovar mais, a competitividade exige isso, e isso tem feito uma busca, tem permitido uma busca crescente no Brasil. A situação se repete em várias cadeias industriais. No setor automobilístico, por exemplo, o Brasil não tem sequer uma marca nacional de carros. As empresas de autopeças também praticamente passaram todas para grupos estrangeiros. Na biotecnologia, em 2001, a dinamarquesa Novo Nordisk comprou a fabricante brasileira de insulina Biobras. Já a norte-americana Monsanto comprou em 2008 as empresas Canaviales e Alelix, que pesquisam códigos genéticos da cana-de-açúcar, soja e outras culturas agrícolas estratégicas. Eu vejo como uma ameaça. Os setores estratégicos precisam ficar na mão de brasileiros e de empresas brasileiras. Essa invasão de capital estrangeiro, a invasão de estrangeiros em setores específicos e sensíveis, não só da economia, mas da segurança brasileira, coloca em risco o crescimento do país. Muitas vezes, fábricas do Brasil são transferidas para outros países. Ou então, a produção permanece no país, mas só nas fases finais. Resultado, a indústria nacional fica fora das etapas produtivas com maior capacitação tecnológica. E quem está na ponta fica apenas com pequenas tarefas. Apesar disso, alguns defendem que a globalização é um fenômeno inevitável e que o Brasil não pode ficar fora das cadeias produtivas globais. Essa inserção do Brasil nas cadeias de valor, nas cadeias globais, só se dará se o Brasil tiver também condições de se integrar aos fluxos de comércio financeiros e também compor modelos de associação e de conjugação de interesses na área empresarial. Nós vamos ter informações sigilosas que vão ser divulgadas, informações que não poderiam ser compartilhadas, que vão ser compartilhadas por países que, às vezes, na verdade, de empresários que querem só nos explorar. Nós não temos grandes preocupações com isso, porque nós entendemos que o mundo hoje é um mundo global. Então,
tudo que for para o benefício da consolidação da nossa base industrial, nós somos favoráveis. Se eventualmente essa consolidação se der por meio de iniciativas de empresas estrangeiras no Brasil, desde que elas reconheçam a necessidade e a contrapartida para a consolidação da nossa base, nós somos completamente favoráveis. A desindustrialização e a inflação na Holanda, depois da descoberta de grandes quantidades de petróleo, ficaram conhecidas como a doença holandesa. Aqui no país, especialistas estão usando a expressão doença brasileira para se referir à perda de conteúdo tecnológico. Ela estaria sendo causada pela enxurrada de dólares especulativos e também pela exportação de commodities agrícolas e minerais. O agravante é a perda de competitividade, causada pela alta carga tributária, uma infraestrutura precária e também pelos altos custos de produção. Hoje, a situação vigente é de desindustrialização, desverticalização da indústria, perda de espaços, especialmente para a nova competitividade asiática e mais ainda chinesa. Então isso enfraquece cada vez mais o nosso sistema. Vejo com muita preocupação, vejo com a preocupação de quem enxerga tudo isso com ar de dominação. No Brasil, os setores de alta e de média alta intensidade tecnológica sempre foram deficitários, mas esse saldo negativo aumentou consideravelmente entre 2008 e 2010. É o caso das TVs de LED, vendidas em qualquer grande supermercado ou loja de eletroeletrônicos. Até mesmo os setores de média baixa tecnologia registraram déficit pela primeira vez em 2010. Nesta situação estão têxteis, couro e calçados. Nós temos que aportar mais recursos, aumentar as condições para que a gente possa produzir muito mais conhecimento e, claro, fazer o processamento desse conhecimento. Uma vez aplicado o conhecimento, ele vira tecnologia. Virou tecnologia, ele tranquilamente passa a ter valor, e valor decisivo na sociedade, não é só valor monetário, mas valor decisivo para o desenvolvimento. E, evidentemente, nós sempre precisamos de legislação apropriada que evite a desnacionalização de nossa indústria e de nossos setores. Todos os países protegem suas áreas estratégicas e o Brasil não pode se comportar de maneira diferente. A seguir, o México quer se aproximar ainda mais do Brasil. É o que você confere na entrevista com a nova embaixadora mexicana no Brasil, Beatriz Paredes. Em 1 minuto, a gente está de volta.